Saudações a todos. Eu queria me reportar ainda ao Evangelho de domingo, dia 19 de julho, em confinamento. Eu participei apenas pelas mídias sociais e queria ainda fazer uma releitura sobre Mateus 13, 24, 43. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. Vendo essa mesma leitura na Lexio Divina, nós vamos nos apoiar em 4 pilares diferentes, segundo aqui a minha cartilha dos claretianos. Ler, meditar, orar e agir. Na leitura, o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, onde um homem toma e semeia em seu campo. Ora, um grão de mostarda, o menor partícula possível de uma semente, e que depois cresce quando é plantada. Então, aquilo que é plantado no coração do homem tende a crescer segundo a sua fé. Na meditação, que tenhamos a sensibilidade para com os excluídos, começando por pequenos gestos em casa, até mesmo no confinamento, como eu estou com a minha esposa. Orar. Senhor, abençoai minhas pequenas sementes, que com vossa bênção germinarão dentro de mim. Esse é o nosso grande anseio quando nós rezamos de manhã e à noite quando vamos repousar, pedindo um sono tranquilo e que o dia seguinte ele possa nos fazer pessoas melhores. E a quarta palavra-chave, o agir. Servirei aos irmãos com pouco, para poder chegar ao muito. Então, são 4 palavras retiradas aqui da Lexio Divina, que eu me atentei nesse compêndio claretiano, que eu leio todos os dias, os evangelhos e as passagens bíblicas, para começar meu dia. Mas eu compilei também outras informações, querendo entender um pouco melhor por que Jesus falou para deixar o joio e o trigo crescerem juntos. Uma pergunta que eu me faço. Por que o joio e o trigo devem crescer juntos? Então é uma situação prática sobre essa parábola de Mateus, onde nós começamos a nos perguntar que situações podem acontecer no nosso dia a dia, na prática, que nos leve a permitir que o joio e o trigo cresçam juntos. É um estudo bíblico bastante interessante, importante para o nosso crescimento na fé, e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma situação que eu presenciei numa igreja na qual eu fiz parte. Eu fiz essa anotação e no final do estudo dessas anotações, eu gostaria até que outros comentassem, até para si mesmo, não precisa me trazer o texto de volta, expondo alguma situação que você também tenha vivenciado e tenha acontecido dela. Que, na verdade, nós convivemos numa comunidade onde, obviamente, tem uma grande plantação de trigo e eu quero ali fazer minha colheita. Eu lembro de quando eu estive na Alemanha e vi aquelas plantações enormes que dizem que tem milênios que eles fazem isso. Eles têm como paradigma o pão. O pão derivado do trigo. O pão não tem o joio. Então, quando é feita a colheita, obviamente esse joio é separado. E o pão é feito e alimenta muitas pessoas já há muitos anos, centenas de anos. E houve épocas que o pão era o único alimento.
E quando não chegavam às casas, as próprias padarias distribuíam entre as pessoas. Eu vi isso também numa reportagem recente na televisão. Então, na minha anotação eu coloquei literalmente, ele é uma planta daninha, o joio, que cresce junto com o trigo em determinadas situações e é muito parecido com ele, pois este só danifica o trigo verdadeiro. A Bíblia diz que o joio plantado pelo inimigo, na parábola que Jesus nos contou, é literalmente a parte má, a parte que toda plantação, daquela plantação que seria usada como alimento. A triste realidade de se pensar aqui é que assim como o joio foi plantado pelo inimigo para danificar a plantação e ouvir a plantação, infelizmente pessoas más também penetram em nossas igrejas com aparência de boas e secretamente ou sorrateiramente acabam prejudicando aqueles que realmente são bons e ainda contamina alguns. Isto é, fazendo com que aqueles que são bons tornem-se maus. Uma palavra mal colocada, um gesto, um desprezo, quando passa pelo outro, não cumprimenta. Isso é um fragmento de uma semente ruim. E com muitos deve acontecer isso. Onde eu vi o joio no meio do trigo na prática? Quando eu comecei a história. Em certa ocasião eu fazia parte de uma igreja que tinha poucos membros. Um dos presbíteros foi visto por outro irmão fazendo uma coisa não agradável para a imagem da igreja, quase que publicamente. Este não serviu de bom exemplo de comportamento cristão, o que o homem de Deus deve ser para o rebanho do Cristo. Logo, o irmão que viu o presbítero nessa situação levou a questão ao pastor, esperando que ele tivesse uma posição severa e repreendesse o presbítero. Todavia, eu presenciei o pastor pedindo um pouco de paciência para que a situação fosse resolvida de maneira mais pacífica possível, sem tomar qualquer atitude precipitada. Depois ele veio explicar-nos por que dessa decisão. O pastor nos disse, se ele tornasse esse fato público ou tomasse uma medida mais arrojada, sem antes pensar no que fazer, ele poderia correr o risco de ofender aquele que se comportou mal. Através da ofensa gerada, também atingir sua esposa, seus filhos, enfim. Algumas outras pessoas que estivessem ao derredor desse presbítero. Eis a frase dele. Nós estamos lidando com almas e precisamos ter muito cuidado antes de fazer qualquer coisa, a fim de não afastar da igreja pessoas que não têm culpa nenhuma. Aqueles que geram escândalos, tropeços na igreja, pequenos tropeços, mas são tropeços, serão arrancados no dia do juízo. Não cabe a nós fazermos isso. O joio e o trigo podem crescer juntos agora, mas certamente chegará a hora em que o Senhor Jesus fará a separação do seu povo. Ou as próprias ações do joio se encarregarão de armar para ele um tropeço no seu caminho. Judas Iscariotes foi uma pedra de tropeço que traiu Jesus. Se nós nos reportarmos somente a isso, a gente vai ver que ele esteve acompanhado no mistério do Senhor Jesus todo o tempo, como apóstolo. Mas sempre andava as coisas erradas
durante o tempo em que acompanhava o ministério do Senhor. Ele era um verdadeiro joio no meio do trigo. Todos sabemos que no final das contas Judas traiu o Senhor Jesus, denunciando seus anseios ruins aos inimigos. E por fim eles o prenderam. Após isso, ele sentiu muito remorso. Haverá vida eterna para os fiéis, mas a ira de Deus permanecerá sobre outros. Esse é um texto bastante rico e que deve ser lido, relido, entendido, interpretado, reinterpretado. Tem que ser feitas várias releituras, até dos nossos atos, perante o que nós chamamos de joio. Em dados momentos, nós mesmos podemos ser o joio, nós que estamos julgando, podemos ser esse joio, pelo julgamento. Uma história que eu contei. Então, acredito que a reflexão sobre o assunto, ela não deve ficar estigmatizada apenas no nosso olhar. Essa marca, esse estigma, ele não deve ser somente meu. Eu devo refletir. Posso estar enganado. Foi joio num momento, foi trigo no outro. Temos que pensar bem sobre isso. Saudações e até a próxima. Deus os abençoe.